Ela era humilhada no escritório, ignorada como se não tivesse importância alguma. Até que um simples beijo em frente ao prédio mudou tudo. O chefe arrogante, que sempre acreditou que ela seria invisível, de repente se viu dominado pelo ciúme, e nada mais foi igual depois disso. Essa é uma história de orgulho, feridas e reviravoltas inesperadas. O que acontece quando quem sempre te desprezou percebe que pode te perder? Fica comigo até o fim, porque você vai se surpreender com o rumo dessa história. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. O relógio digital da sala de reuniões piscava 9 real quando Henrique entrou, fechando a porta de vidro atrás de si. O silêncio foi automático, como se todos ali tivessem aprendido a conter a respiração em sua presença. O CEO não precisava levantar a voz para dominar o ambiente. Era a postura ereta, o olhar firme e o ar de autoridade que colocavam todos em alerta. Camila ajeitou discretamente a pilha de folhas em sua frente. Passara a noite revisando cada linha de seu relatório, temendo a rigidez do homem que agora caminhava até a cabeceira da mesa. Mesmo quando não havia falhas, Henrique encontrava um detalhe, um deslize, uma palavra para transformar em motivo de crítica. Vamos direto ao ponto. A voz grave dele cortou o ar. Camila, apresente o relatório. Ela levantou-se, conectou o pendrive ao projetor e iniciou a fala. Gráficos e tabelas coloridos surgiram na tela, mostrando crescimento, gargalos e soluções propostas. A cada palavra, Camila sentia o peso do olhar dele sobre si. Suas mãos tremiam levemente, mas ela manteve o tom firme. Henrique a observava com atenção. O maxilar contraído, os dedos entrelaçados, a expressão impassível. Mas em seus olhos havia algo a mais. Uma fagulha de expectativa, como se esperasse encontrar um erro para desmontá-la diante de todos. Esses números não conferem. A frase veio rápida, certeira. Ontem à noite recebi dados diferentes. O sangue de Camila gelou. Sabia que havia revisado os números, mas diante do silêncio da sala, sentiu-se acuada. Senhor, houve uma atualização no sistema. Os números são esses, posso mostrar? Posso mostrar? Ele a interrompeu com um sorriso irônico que não chegava aos olhos. Aqui não existe espaço para suposições. Trabalhamos com fatos. Um murmúrio correu entre os presentes. Camila quis afundar no chão, mas antes que pudesse se encolher, notou um detalhe inesperado. Henrique desviou o olhar por um segundo, respirou fundo, como se algo em sua própria fala o incomodasse. Foi rápido, e ele logo retomou a postura de sempre. Mas Camila captou aquela fração de hesitação. Sente-se, ordenou. Revisaremos isso em particular. Camila voltou para a cadeira, o rosto em chamas. Não havia errado, mas mais uma vez ele a fizera sentir-se invisível, incompetente, diminuída. Quando a reunião terminou, ela foi a primeira a sair. No banheiro, apoiou-se na pia de mármore e deixou que algumas lágrimas escapassem. O reflexo no espelho mostrava olheiras, os ombros tensos e um cansaço que não era apenas físico. Eu não sou fraca, disse a si mesma, enxugando o rosto. Eu só preciso de coragem. Voltando ao escritório, mergulhou no trabalho. Ia provar que estava certa. Ia mostrar que não era apenas a assistente mediana, como ele já insinuara. Mas no fundo sentia uma ferida aberta, a falta de reconhecimento. No andar de cima, Henrique estava sozinho em sua sala, encarando a tela do computador sem foco. O relatório dela ainda ecoava em sua mente. Ele sabia que Camila era competente, talvez mais do que a maioria que já passara por ali, mas algo nele insistia em testar, em pressionar. Não era apenas busca por excelência, era medo. Medo de confiar demais em alguém, medo de repetir erros do passado. Ele esfregou as têmporas e suspirou. O arrependimento de tê-la exposto na frente de todos veio rápido, mas, como sempre, engoliu em seco. Era mais fácil se esconder atrás da máscara de perfeição. Camila, sem imaginar aquele turbilhão, voltava para casa naquela noite com o peito apertado. No entanto, havia em seus olhos uma centelha nova.
a certeza de que não podia continuar vivendo na sombra de humilhações. Algo precisava mudar, e em breve mudaria. O expediente terminou mais tarde do que Camila esperava. Ao sair do prédio, o contraste com o dia inteiro de tensão foi quase doloroso. A rua iluminada, o burburinho de pessoas indo e vindo, o cheiro de comida das lanchonetes vizinhas. Por alguns instantes, ela ficou parada na calçada, respirando fundo como quem se liberta de um cárcere invisível. Foi então que ouviu a voz familiar atrás de si. "Achei que fosse sair só amanhã", disse Daniel, apoiado na motocicleta preta, com aquele sorriso fácil que parecia desafiar qualquer dia ruim. Camila abriu um sorriso cansado, mas sincero. "Você tem o dom de aparecer sempre quando eu mais preciso. Ou quando você mais precisa de um café", brincou, entregando-lhe um capacete extra. "Vamos?" Ela hesitou por alguns segundos, lembrando da pilha de relatórios em sua bolsa. Mas acabou cedendo. A noite estava fresca e o vento batendo em seu rosto enquanto a moto cortava as avenidas foi como uma libertação. Sentia os músculos se soltarem, a mente descansar, como se por alguns minutos pudesse esquecer o olhar severo de Henrique. O restaurante escolhido por Daniel era pequeno, aconchegante, com paredes de tijolos aparentes e uma música suave ao fundo. Sentaram-se perto da janela e Camila percebeu que pela primeira vez naquele dia não estava encolhida nem se sentindo observada. "Então me conta", disse Daniel, apoiando os cotovelos na mesa. "O que aquele carrasco fez dessa vez?" Camila suspirou, mexendo no cardápio. "O de sempre. Encontrou um detalhe para me expor na frente de todos." Daniel fez uma careta. "Isso não é liderança, é covardia. Se ele fosse inteligente de verdade, já teria te promovido há tempos." Ela riu, mas o comentário ficou ecoando em sua mente. Daniel sempre a defendia, mas às vezes parecia simplificar demais as coisas. Não entendia que, por mais injusto que fosse, aquele emprego representava anos de luta, noites sem dormir, cada degrau conquistado com esforço. "Nem tudo é tão simples assim", respondeu, tentando não soar defensiva. "As coisas no escritório são mais complexas do que parecem." Daniel ergueu as sobrancelhas. "Às vezes acho que você se prende demais. É como se carregasse o peso do mundo nas costas." O comentário veio suave, mas trouxe à tona algo que a incomodava. Ele dizia aquilo como quem a admirava, mas havia ali também uma ponta de crítica velada. Camila desviou o olhar, tentando disfarçar o desconforto. O jantar seguiu mais leve. Conversaram sobre lembranças de infância, sobre os sonhos que tinham quando eram adolescentes. Daniel falava com entusiasmo sobre projetos arquitetônicos que queria realizar, mas sempre esbarrava na falta de clientes dispostos a investir em ideias ousadas. "Um dia vou desenhar algo que vai mudar essa cidade", disse ele, com um brilho nos olhos. "Mas até lá vou ralar muito." Camila sorriu, sentindo ternura. Gostava do jeito dele falar dos sonhos, mesmo quando pareciam distantes. Aquela ambição a lembrava de si mesma. Depois do jantar, saíram para caminhar pela rua arborizada próxima ao restaurante. A noite estava calma, com poucas pessoas passando. Daniel segurou a mão dela com naturalidade e Camila sentiu um calor diferente subir pelo corpo. "Sabe, Camila?" A voz dele soou mais séria. "Eu penso em como seria bom se você tivesse alguém que te apoiasse de verdade. Alguém que não te cobrasse tanto, que não te fizesse sentir pequena." Ela ficou em silêncio, surpresa pela intensidade repentina. Daniel respirou fundo e completou: "Eu quero ser essa pessoa." O coração dela disparou. Por um instante quis acreditar que era possível, mas havia algo na forma como ele dizia aquilo, como se já esperasse que ela aceitasse imediatamente, que a deixou desconfortável. Não por falta de carinho, mas pela pressa. Camila sorriu de leve, tentando aliviar o peso do momento. "Vamos com calma, Daniel." Ele sorriu também, mas havia uma sombra em seu olhar, uma mistura de esperança e insegurança, como se temesse não ser suficiente. Enquanto voltava para casa naquela noite, Camila sentia-se dividida. Daniel representava carinho e leveza, mas também uma ansiedade que começava a se insinuar. Ainda assim, foi impossível não sorrir ao lembrar do vento na moto, do riso fácil,
do jeito com que ele a fazia esquecer Henrique por algumas horas. No entanto, ao entrar em seu apartamento e largar a bolsa no sofá, não conseguiu evitar que a mente viajasse até a sala de reuniões daquela manhã. O olhar de Henrique, impassível e duro, voltou como um fantasma. Um olhar que a ferira, mas que, de alguma forma estranha, ainda tinha poder sobre ela. E em algum lugar da cidade, Henrique, sozinho em sua cobertura luxuosa, observava a tela do laptop sem foco. Uma taça de vinho repousava intacta ao lado. A cada vez que lembrava de Camila se defendendo com firmeza, algo nele se agitava. Uma parte admirava, outra temia. E nenhuma das duas estava disposta a admitir em voz alta o que realmente sentia. Na manhã seguinte, Camila chegou ao escritório mais cedo do que de costume. O ar-condicionado ainda não estava ligado, e o silêncio dos corredores parecia um bálsamo antes da tormenta diária. Colocou uma xícara de café sobre a mesa e abriu os relatórios, decidida a revisar cada detalhe pela enésima vez. A lembrança do comentário de Daniel, "Você se prende demais", ainda ecoava em sua mente, mas em vez de derrubá-la, servia de combustível. Ela não podia deixar que ninguém, nem Henrique, nem Daniel, decidisse por ela o que era de mais ou de menos. Quando os outros funcionários começaram a chegar, o ambiente ganhou vida. Teclados, telefonemas, passos apressados, e então, como sempre, o ar pareceu mudar quando Henrique atravessou o corredor. O som de seus sapatos contra o piso ecoava como um metrônomo de autoridade. Ele entrou em sua sala sem cumprimentar, mas Camila, dessa vez, não se encolheu. Mais tarde, durante a reunião de equipe, foi convocada a apresentar novamente suas projeções. O coração acelerou, mas ela se manteve ereta, a voz firme. Henrique, sentado à cabeceira, ouvia em silêncio. Quando ela terminou de explicar a projeção de gastos, ele se inclinou levemente para a frente. "Esses cálculos", começou, o tom carregando o peso habitual da desconfiança. Camila, em vez de titubear, respirou fundo e respondeu antes que ele pudesse concluir. "Estão corretos. Confirmei cada atualização no sistema esta manhã. Tenho os registros, se o senhor quiser verificar." O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Os olhos de todos foram de Henrique para ela, como se esperassem uma explosão. Mas, para a surpresa geral, ele apenas ajustou a gravata, recostou-se na cadeira e disse: "Muito bem." Foi um segundo. Uma frase curta. Mas para Camila soou como uma vitória conquistada com sangue e suor. E se prestasse atenção, veria que havia mais ali. Um leve movimento nos lábios de Henrique, quase um sorriso contido. Depois da reunião, enquanto os outros saíam apressados, Camila recolhia seus papéis quando notou que Henrique ainda estava parado, observando-a. Não era o olhar frio de sempre. Havia algo quase curioso, como se tentasse decifrá-la. Ela desviou, mas o coração bateu descompassado. Naquela tarde, recebeu uma mensagem de Daniel. "Jantar de novo hoje? Ou você vai se enterrar nos relatórios até desmaiar?" Camila riu sozinha. Respondeu que sim, aceitando o convite. O encontro, porém, foi diferente do anterior. Estavam em uma pizzaria descontraída, o ambiente cheio de risadas e música ao vivo. Daniel parecia mais animado, falando sobre projetos, mas em certo momento deixou escapar uma sombra de insegurança. "Sabe, Camila, às vezes me sinto meio pequeno ao seu lado. Você tem tanta força, tanta determinação. E eu, bem, fico aqui tentando convencer clientes a não escolherem projetos medíocres." Ela franziu o senho, tocando de leve na mão dele. "Daniel, não se compare. Você tem seu valor." Ele sorriu, mas o sorriso não alcançou totalmente os olhos. "Eu só não quero ser o cara que fica para trás enquanto você conquista o mundo." Camila não soube o que responder. Gostava dele, mas aquela frase deixou uma marca, como se, por trás da doçura, houvesse um medo constante de não ser suficiente. De volta em casa, deitada na cama, não conseguiu evitar a lembrança da reunião. O jeito como Henrique, mesmo contrariado, havia reconhecido seu esforço. Aquela única frase, "muito bem", reverberava mais forte do que queria admitir.
e na outra ponta da cidade, Henrique também não conseguia dormir. Estava em seu escritório da cobertura, as luzes da cidade refletindo nos vidros. Segurava uma taça de uísque, mas o líquido permanecia intocado. Em sua mente, repetia-se a imagem de Camila, firme, sem recuar diante dele, algo que poucas pessoas haviam feito em toda sua carreira. Ele se lembrava da noite em que sua antiga noiva o abandonara, trocando-o por outro homem. As palavras dela eram uma cicatriz aberta. Você é brilhante, Henrique, mas não sabe amar. Talvez fosse verdade. Talvez por isso ele afastasse todos com sua frieza. Mas agora havia Camila, e cada vez mais se tornava impossível ignorá-la. Enquanto fechava os olhos, sentiu um incômodo que não era apenas profissional. Era pessoal, era humano. E Henrique, pela primeira vez em muito tempo, não sabia como lidar com isso. A semana avançou pesada, carregada de silêncios e olhares que Camila fingia não notar. Henrique, embora menos agressivo nas críticas, parecia observá-la mais de perto, como se buscasse entender aquela nova versão dela, que já não recuava diante das cobranças. Cada vez que seus olhos se cruzavam, ela sentia um arrepio estranho, uma tensão no ar impossível de ignorar. Na sexta-feira, quando o expediente terminou, Camila desceu até a recepção exausta. Guardou os relatórios na bolsa, pronta para ir embora, quando avistou Daniel encostado em seu carro, esperando-a. Estava vestido de forma casual, mas com aquele sorriso largo que parecia iluminar a noite. Finalmente, disse ele abrindo os braços como se comemorasse. Eu já estava começando a achar que você ia dormir no escritório. Camila riu, surpresa com a presença dele. O que está fazendo aqui? Achei que você precisava de um respiro. Ele deu de ombros. E eu precisava te ver. Havia algo diferente no tom de Daniel. Uma firmeza que não estava presente antes. Aquilo aqueceu o peito dela. Concordou em tomar um café rápido no restaurante da esquina, mas a verdade é que já estava contente só de ter companhia. Foram andando até o local, conversando sobre trivialidades. Daniel, como sempre, arrancava sorrisos com seu jeito divertido, mas dessa vez falava menos sobre projetos e mais sobre sentimentos. Quando saíram, a rua estava calma, iluminada apenas pelos postes e pelo reflexo das vitrines. Pararam diante do prédio da empresa, onde o carro de Camila estava estacionado. Daniel, de repente, segurou-lhe as mãos. Camila, eu não quero mais fingir que somos só amigos. Você é incrível, forte, determinada, diferente de qualquer pessoa que já conheci. Ele respirou fundo como se reunisse coragem. Eu quero estar ao seu lado. Camila piscou, surpresa. O coração acelerou. A sinceridade dele a desarmava. Tentou responder, mas Daniel não lhe deu tempo. Aproximou-se e, num gesto impulsivo, a beijou. Foi um beijo doce, hesitante no início, mas carregado de emoção. Camila sentiu o corpo estremecer. Durante segundos, esqueceu-se das humilhações, dos relatórios, do peso do trabalho. Ali, na calçada, era apenas uma mulher sendo desejada, mas o destino parecia ter prazer em escolher os momentos mais cruéis. As portas de vidro da entrada se abriram atrás deles, e Henrique surgiu, saindo do prédio depois de uma reunião que havia se estendido até tarde. Vestia o mesmo terno impecável, mas agora sua expressão se transformava rapidamente diante da cena que via. O tempo pareceu congelar. Henrique parou a poucos metros, os olhos fixos no beijo. O rosto, normalmente frio, endureceu ainda mais, mas em seus olhos havia algo além de dureza. Uma fúria silenciosa, uma dor que queimava como brasa. Camila abriu os olhos no meio do beijo e, instintivamente, os olhares se encontraram. Sentiu o sangue gelar. Afasta-se de Daniel de imediato, sem conseguir disfarçar o choque. Daniel, confuso, virou-se e viu o homem parado, imóvel, mas com o corpo tenso como um arco, prestes a se romper. Quem é? Perguntou ele, sem entender. Henrique não disse nada. Apenas sustentou o olhar de Camila, os maxilares travados. Foi como se, naquele instante, todos os muros que ele havia construído ao longo da vida começassem a rachar. O silêncio dele dizia mais do que qualquer explosão poderia dizer.
Depois de alguns segundos que pareceram eternos, Henrique se virou. Caminhou até seu carro estacionado próximo, os passos firmes, a postura ereta. Mas a rigidez era apenas fachada. Por dentro, estava em chamas. Camila ficou parada, tentando recuperar o fôlego. Daniel tocou seu braço. Camila, quem é esse homem? Ela desviou o olhar nervosa. Ninguém. Mas a própria voz a denunciava. Daniel arqueou as sobrancelhas, intrigado. Ninguém olha assim para você sem motivo. Camila não respondeu. Apenas abriu a porta do carro tentando escapar daquele momento. Mas dentro de si, o coração estava uma tempestade. O beijo tinha sido real, doce, emocionante. Porém o olhar de Henrique a acompanhava como uma marca impossível de apagar. Enquanto dirigia para casa, mal conseguia respirar. Sentia-se dividida, como se tivesse aberto uma porta que não poderia mais fechar. Do outro lado da cidade, Henrique estacionava em sua cobertura. Entrou sem acender as luzes, caminhando direto até a sala. Atirou a chave sobre a mesa, arrancou a gravata com força e serviu um copo de uísque, mas a bebida mal chegava aos lábios. Sua mente estava fixada na imagem de Camila nos braços de outro homem. Ele se apoiou no balcão, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o vidro do copo. Maldito seja, murmurou, a voz rouca. Não sabia se falava de Daniel ou de si mesmo. O orgulho lhe dizia que não tinha direito de sentir nada, que Camila era apenas uma funcionária, mas o coração gritava outra verdade. Ele não suportava a ideia de perdê-la. E pela primeira vez em muitos anos, Henrique não sabia como recuperar o controle. O final de semana passou em um turbilhão de pensamentos para Camila. Cada vez que fechava os olhos, revivia a cena na calçada, o beijo de Daniel, doce e cheio de ternura, e logo em seguida o olhar de Henrique, duro, sombrio, como se tivesse presenciado uma traição pessoal. Não sabia por que aquilo a afetava tanto, afinal, Henrique era apenas seu chefe, nada mais. Mas por algum motivo, a lembrança daquele instante a queimava por dentro. Na segunda-feira, o ambiente no escritório parecia ainda mais carregado. Henrique entrou como sempre, imponente, mas havia algo diferente em seus passos. Mais pesados, mais firmes, como se quisesse marcar território. Não olhou para ninguém. Apenas seguiu direto até sua sala, fechando a porta com força. Camila tentou se concentrar, mas não demorou para ouvir sua voz chamando. Camila, sala, agora. Ela respirou fundo, ajeitou a saia e entrou. Henrique estava de pé junto à janela, as mãos nos bolsos, o olhar fixo nos prédios da cidade. Só se virou quando ela fechou a porta. Preciso que revise os relatórios da última semana. A voz era seca. Todos. Já foram revisados, senhor. Então revise de novo. Ele se aproximou, o olhar cortante. Não quero mais surpresas. Camila estreitou os olhos. Isso não tem nada a ver com relatórios, tem? Henrique sustentou o olhar dela por alguns segundos. Havia fúria ali, mas também algo mais, algo que ele tentava desesperadamente esconder. Quando finalmente falou, sua voz saiu mais baixa, quase rouca. Quem era aquele homem? O coração de Camila disparou, mas ela manteve a calma. Minha vida pessoal não lhe diz respeito. Henrique apertou o maxilar, respirando fundo. Por um instante pareceu prestes a explodir, mas se conteve. Virou-se de novo para a janela. Apenas mantenha distância entre sua vida pessoal e este escritório. Camila saiu sem dizer mais nada, mas por dentro sentia uma estranha mistura de raiva e triunfo. Pela primeira vez, era ele quem parecia fora de controle. Na hora do almoço, encontrou-se com Daniel em uma cafeteria próxima. Ele a recebeu com um abraço caloroso e beijos rápidos no rosto, sem perceber o desconforto que ela sentia em demonstrar tanta intimidade perto dos colegas. Sentaram-se e ele logo começou a falar. Eu pensei muito sobre nós, Camila. Seus dedos brincavam com a xícara de café, inquietos. Eu quero algo sério com você. Ela sorriu, tentando ser honesta. Daniel, eu gosto de você, mas está tudo acontecendo muito rápido. Rápido? Ele riu sem humor. A gente se conhece há anos. Eu sei quem você é.
Só estou pedindo para você me deixar estar na sua vida de verdade. Camila respirou fundo, sentindo-se pressionada. Daniel, eu só não quero tomar decisões apressadas. Preciso de tempo. Ele suspirou, desviando o olhar. Sempre esse trabalho, sempre esse escritório. Parece que eu vou ter que competir com ele para ter espaço na sua vida. Camila ficou em silêncio, a respiração presa. Pela primeira vez, Daniel soava menos doce e mais inseguro, e aquela insegurança começava a pesar sobre ela. Na parte da tarde, Henrique se superou em contradições. Chamou Camila 2 vezes em sua sala para tratar de assuntos banais, coisas que poderiam ser resolvidas em minutos por qualquer outro funcionário. Durante uma delas, entregou-lhe uma folha sem importância, apenas para mantê-la ali. O silêncio entre os dois era denso, os olhares carregados de algo que nenhum dos dois ousava nomear. Quando Camila se levantou para sair, ele falou baixo, quase num sussurro. Eu não vou deixar você se perder nos braços de alguém que não merece. Ela parou, chocada. Virou-se devagar. E quem decide o que eu mereço? Você? Henrique não respondeu. Apenas a encarou, e naquela troca silenciosa ela percebeu que estava diante de um homem que lutava contra si mesmo. Um homem acostumado a controlar tudo, mas que agora via esse controle escapar por entre os dedos. Camila saiu da sala com passos firmes, mas por dentro seu coração batia descompassado. Nunca o vira tão vulnerável, tão contraditório. E enquanto caminhava pelo corredor, sabia que aquilo era apenas o começo de uma guerra invisível. Uma guerra em que ela era tanto campo de batalha quanto prêmio final. A semana seguinte começou com uma novidade que fez o estômago de Camila revirar. A diretoria decidiu que ela deveria acompanhar Henrique em uma viagem de negócios para fechar um contrato importante com investidores estrangeiros. A notícia correu rápido pelo escritório, despertando olhares curiosos e cochichos abafados. Camila fingiu indiferença, mas por dentro sentia-se inquieta. Estar confinada horas ao lado de Henrique, em voos, carros e hotéis, era quase como se fosse obrigada a encarar de frente todos os sentimentos confusos que tentava evitar. No aeroporto, Henrique apareceu impecável como sempre. O terno cinza escuro caía perfeitamente sobre a silhueta firme. A gravata em tom sóbrio dava o ar de seriedade que combinava com sua postura. Mas Camila notou algo que poucos perceberiam. Havia um cansaço sutil nos olhos, como se as noites mal dormidas começassem a cobrar seu preço. "Está pronta?" perguntou ele de forma curta. "Sempre estive", respondeu, sem desviar o olhar, com uma firmeza que o surpreendeu. Durante o voo, Camila mergulhou em planilhas, fingindo concentração. Henrique, ao seu lado, mantinha os olhos em relatórios, mas a cada poucos minutos desviava o olhar para o perfil dela, iluminado pela luz suave da cabine. Não era intenção que ela percebesse, mas ela percebeu. A viagem foi marcada por atrasos, e a reunião acabou sendo reagendada para o dia seguinte. Ficaram hospedados em um hotel de luxo no centro da cidade. Camila suspirou de alívio ao saber que teriam quartos separados, mas, no fundo, sabia que a distância física não diminuiria a tensão que pairava entre os dois. Mais tarde, desceu até o restaurante do hotel para jantar sozinha. O salão tinha luzes amareladas, mesas elegantes e um piano suave preenchendo o ambiente. Ela já havia feito o pedido quando ouviu uma voz conhecida. "Posso?" Henrique estava ali, de pé, uma taça de vinho na mão, o semblante mais relaxado do que costumava mostrar no escritório. Camila hesitou por um instante, mas acabou permitindo que ele se sentasse. A presença dele era como uma tempestade prestes a cair, mas havia também algo intrigante que a impedia de recusá-lo. Por alguns minutos comeram em silêncio. Então Henrique falou: "Você me surpreendeu." Ela ergueu as sobrancelhas. "Surpreendi?" "Sim." Ele apoiou a taça na mesa, os dedos tamborilando no vidro. "Você está diferente, mais firme. Não recua mais diante de mim." Camila manteve os olhos fixos nos dele. "Talvez porque o senhor nunca tenha me dado espaço para mostrar quem eu realmente sou." Henrique respirou fundo, quase como se engolisse um orgulho antigo.
Um sorriso breve surgiu nos cantos dos lábios, mas era um sorriso cansado. Talvez. O silêncio se prolongou, até que ele, num gesto raro, desviou o olhar. Eu não confio em ninguém facilmente. Camila ficou surpresa com a confissão repentina. Isso não justifica a forma como me trata. Ele a encarou de novo, e pela primeira vez havia algo cru em seus olhos. Já me destruíram uma vez, e eu não deixei que acontecesse de novo. Ela ficou imóvel, absorvendo aquelas palavras. Henrique não estava se justificando, estava se revelando. A frieza que sempre usara como armadura agora parecia esconder cicatrizes profundas. Quando subiu para o quarto, Camila demorou a adormecer. A voz dele, baixa e carregada de dor, ecoava em sua mente. Nunca imaginara ouvir aquele homem falar assim. Naquela noite, o celular vibrou. Era Daniel. "Camila, já está no hotel?" perguntou ele, com a voz levemente tensa. "Sim, estou cansada. A reunião ficou para amanhã." "Eu não gosto disso." Ele suspirou. "Não gosto da ideia de você estar tanto tempo com esse homem. Daniel, é trabalho. Sempre é trabalho." O tom dele endureceu. "Parece que esse emprego sempre vai vir antes de mim." As palavras ficaram pairando entre eles. Camila fechou os olhos, sentindo uma pontada no peito. Daniel tinha razão em parte, mas a forma como dizia soava como cobrança. E ela já carregava cobranças demais. Na manhã seguinte, a reunião foi um sucesso. Camila conduziu parte da apresentação, falando com firmeza e segurança. Henrique, ao contrário de outras vezes, não a interrompeu. Observou em silêncio e, quando tudo terminou, virou-se para ela antes mesmo de cumprimentar os investidores. "Bom trabalho." 2 palavras simples, mas ditas com uma seriedade que não deixava espaço para a ironia. Camila piscou, surpresa. Por dentro, seu coração explodia. E enquanto a equipe comemorava discretamente, Henrique desviou o olhar para ela uma última vez. Havia orgulho em seus olhos, mas também algo mais profundo, algo que começava a transbordar apesar de todo o esforço em conter. O retorno da viagem trouxe um clima estranho para Camila. O sucesso da reunião havia lhe dado um novo fôlego profissional, e o elogio de Henrique ainda ecoava em sua mente como uma conquista rara. Mas o que mais a abalava não eram as palavras dele, e sim a forma como foram ditas, sem ironia, sem sarcasmo, apenas verdade. Nos dias seguintes, notou pequenas mudanças no ambiente de trabalho. Henrique já não fazia comentários cortantes a cada apresentação. Ao contrário, parecia observá-la em silêncio, como se buscasse entender aquela nova versão dela, mais firme e confiante. A equipe também percebia a diferença. Alguns cochichavam que o temível CEO estava mais contido sempre que Camila estava por perto. Mas enquanto Henrique recuava da arrogância, Daniel avançava com pressa. Numa noite de terça-feira, encontraram-se em uma cafeteria. O lugar era acolhedor, com o aroma de café recém-passado misturado ao som baixo de música ambiente. Daniel segurava a mão de Camila sobre a mesa, mas seu semblante estava mais sério do que o habitual. "Camila, a gente precisa conversar." Ele respirou fundo, os olhos fixos nela. "Eu não quero mais ficar nesse meio termo. Eu quero você de verdade." Camila engoliu em seco. "Daniel, nós nos conhecemos há anos, mas as coisas estão acontecendo rápido demais." Ele franziu o senho. "Rápido?" A voz subiu levemente. "Eu esperei por você por tanto tempo, e agora que finalmente estamos juntos, parece que você ainda está com um pé atrás." Ela tentou falar, mas ele continuou, a voz carregada de ansiedade. "Eu não posso ser sempre o segundo lugar, nem atrás do trabalho, nem de quem quer que seja." Camila arregalou os olhos. "Do que você está falando?" Daniel desviou o olhar, mexendo nervosamente na xícara. "Eu vejo como você fala dele. Seu chefe. Como fica tensa quando o celular toca, como parece diferente depois das reuniões. Não adianta negar, Camila." Ela sentiu uma fisgada no coração. Daniel não estava totalmente errado, mas ouvir aquilo em voz alta a deixou desnorteada. "Daniel, não é o que você está pensando.
Ele balançou a cabeça, o semblante triste. Então me prova. Escolhe. Camila não respondeu. Sentiu a garganta apertar. Amava a ternura de Daniel, mas a forma como ele a pressionava a fazia se sentir presa, como se suas escolhas tivessem que caber no ritmo dele. Naquela mesma semana, Henrique a chamou em sua sala. Estava sentado à mesa, mas havia algo diferente. Os papéis estavam organizados, o celular de lado, e seus olhos estavam fixos nela, sem a habitual frieza. Camila, Ele parou, como se a palavra fosse difícil. Eu preciso pedir desculpas. Ela ficou imóvel, surpresa. Nunca em todos aqueles anos imaginara ouvir isso dele. Eu fui injusto muitas vezes. Ele baixou o olhar por um instante, um gesto quase humano demais para o homem que parecia feito de aço. Achei que estava sendo firme, mas estava sendo cruel. E você não merecia isso. Camila respirou fundo. Não é desculpa que eu quero, Henrique. É respeito. Ele assentiu. E é isso que estou tentando aprender a dar. A sinceridade em sua voz a desarmou. Camila não respondeu de imediato, mas sentiu o coração acelerar. O homem à sua frente não era o mesmo que a humilhara na frente de toda a equipe. Era outro, um que começava a se despir da armadura de orgulho. Naquela noite, deitada em sua cama, Camila ficou encarando o teto. De um lado, Daniel, doce e atencioso, mas cada vez mais ansioso e controlador. Do outro, Henrique, que começava a mostrar sinais de mudança real, pedindo desculpas e reconhecendo suas falhas. Seu celular vibrou 2 vezes. A primeira mensagem era de Daniel. Decide logo. Não aguento mais ficar nessa incerteza. A segunda de Henrique. Obrigado pelo seu empenho hoje. Você fez diferença. Camila ficou olhando para as 2 notificações na tela, o coração dividido em pedaços. Nunca havia se sentido tão confusa, tão dividida entre a segurança e o risco, entre o carinho e a intensidade, e enquanto fechava os olhos naquela noite, percebeu que estava cada vez mais próxima de uma escolha que mudaria sua vida para sempre. A sexta-feira se arrastava com o peso de uma semana marcada por silêncios, cobranças e mensagens que Camila já não sabia como responder. Daniel insistia em obter certezas, enquanto Henrique a observava de longe, mais contido, mas carregado de uma tensão silenciosa. Era como se ambos estivessem em lados opostos de uma corda, puxando-a para direções diferentes. No fim da tarde, quando já se preparava para desligar o computador, recebeu o chamado inevitável. Camila, na minha sala, por favor. Ela suspirou, ajeitou a saia e entrou. Henrique estava de pé, de costas, olhando pela janela da cobertura. As luzes da cidade começavam a surgir, pequenas constelações urbanas que se acendiam à medida que o sol desaparecia. Ele não se virou de imediato. Quando finalmente o fez, Camila percebeu que não havia a habitual rigidez no rosto dele. Parecia cansado, humano. Sente-se, disse, mas o tom não era de ordem. Era quase um pedido. Camila obedeceu, intrigada. Ele caminhou até a mesa, apoiando as mãos no tampo de vidro. Respirou fundo, como se reunisse coragem para uma batalha interna. Eu preciso falar com você sem máscaras. A voz dele saiu grave, mas mais suave do que de costume. Eu passei anos acreditando que ser duro era a única maneira de manter o controle. Que se eu baixasse a guarda, seria destruído de novo. Camila franziu o senho. De novo? Henrique desviou os olhos encarando o chão. Já fui enganado. Já entreguei tudo a uma pessoa e acabei com nada. Desde então, usei a arrogância como escudo. E no processo, feri pessoas que não mereciam. Ele levantou os olhos para ela e Camila estremeceu. Havia sinceridade ali, uma dor contida que até aquele momento ele nunca havia deixado transparecer. Principalmente você. Ele se endireitou. Eu a tratei como alguém menor quando, na verdade, você sempre foi a pessoa mais competente desta empresa. Camila engoliu em seco, surpresa. Nunca imaginara ouvir isso dele. Henrique então abriu a gaveta da mesa e retirou uma pasta. Colocou-a diante dela. Este é o próximo projeto da diretoria, um dos mais importantes que já tivemos. Quero que você lidere. Ela arregalou os olhos. Eu? Sim.
Ele assentiu, firme. Não é um favor nem caridade. É porque você merece, porque eu confio em você. Camila ficou em silêncio por alguns segundos, olhando a pasta como se pesasse toneladas. Não era apenas trabalho, era reconhecimento. Era ele entregando parte do poder que sempre guardara para si. Henrique deu a volta na mesa, parando diante dela. Não a tocou, mas sua proximidade a envolveu. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada depois de tudo o que fiz, mas preciso ser honesto. Não é só profissional. A respiração dele ficou pesada. Eu quero você ao meu lado. Camila sentiu o coração acelerar. E o que me garante que você não vai me humilhar de novo? Henrique se aproximou um passo, a voz baixa, mas firme. Porque você me mudou. Porque pela primeira vez em anos, eu quero ser melhor do que fui. Não por mim, mas por você. As palavras pairaram no ar, carregadas de uma verdade que ela não esperava. Ele, o homem que sempre a diminuíra, agora confessava sua necessidade dela não apenas como funcionária, mas como mulher. Camila apertou a pasta contra o peito, tentando conter a avalanche dentro de si. Daniel ainda estava em sua vida, pedindo certezas, oferecendo carinho e estabilidade. Mas ali, diante de Henrique, ela sentia uma intensidade impossível de ignorar. Antes que saísse, Henrique falou mais uma vez em voz quase trêmula: se você me der uma chance, prometo nunca mais te fazer sentir pequena. Camila saiu da sala com as pernas trêmulas, o coração em chamas. Encostou-se na parede do corredor, respirando fundo. Pela primeira vez, Henrique não lhe entregara ordens ou críticas, entregara algo muito mais raro: sua vulnerabilidade. Naquela noite, ao chegar em casa, Camila deixou a pasta sobre a mesa da sala. Ficou olhando para ela como se fosse um espelho de suas escolhas. O que estava em jogo não era apenas um projeto, mas o rumo de sua vida. E pela primeira vez, entendeu que o que realmente a assustava não era escolher entre Daniel e Henrique. Era escolher entre a segurança previsível e o risco de se entregar a algo avassalador. O fim de semana chegou como um peso sobre os ombros de Camila. A pasta entregue por Henrique repousava sobre a mesa da sala, intocada, mas parecia olhar para ela como se fosse uma escolha silenciosa exigindo resposta. De um lado, Daniel com sua doçura e companheirismo, pedindo que ela decidisse logo. Do outro, Henrique, arrogante por tanto tempo, mas que agora se despia das máscaras para mostrar uma vulnerabilidade inesperada. No domingo à noite, Daniel foi até o apartamento dela. Camila abriu a porta e encontrou nos olhos dele a ansiedade que já conhecia. Ele entrou, andou alguns passos e se virou de frente para ela. Camila, eu não aguento mais viver nessa incerteza. Eu preciso saber, sou eu ou é ele? A pergunta ficou suspensa no ar, como uma lâmina afiada. Camila sentiu o coração apertar, mas sabia que não podia fugir. Daniel, você foi uma das pessoas mais importantes da minha vida. Sempre esteve por perto quando eu precisei, sempre me deu força, mas... Respirou fundo, tentando conter a emoção. Eu não posso continuar te oferecendo metade do meu coração. Não seria justo com você. Os olhos dele marejaram, mas não havia surpresa. Apenas a confirmação de algo que ele já sentia. Então é ele. É uma escolha minha, disse ela firme. Eu escolhi acreditar em alguém que está tentando mudar. Alguém que me fez sofrer, mas que agora está me mostrando que pode ser diferente. Daniel sorriu com tristeza, passando a mão pelos cabelos. Eu só queria que fosse eu. E antes de sair, acrescentou: espero que ele faça por você o que eu não consegui. A porta se fechou e Camila desabou no sofá, as lágrimas finalmente vindo. A despedida doía, mas trazia também um alívio estranho. Pela primeira vez, havia tomado uma decisão por si mesma, sem se esconder atrás do medo ou da dúvida. Na manhã seguinte, Camila entrou no prédio da empresa com passos firmes. A pasta estava em suas mãos, pronta para ser entregue. Quando chegou à sala de Henrique, encontrou-o de pé, como se já a esperasse. Então, perguntou ele, com uma tensão disfarçada na voz. Camila colocou a pasta sobre a mesa. Eu aceito o projeto. Os olhos dele brilharam com algo que ia além da satisfação profissional.
Mas antes que ele pudesse falar, ela ergueu a mão. Isso não significa que estou aceitando você de olhos fechados, Henrique. Você me fez sofrer e eu não esqueço disso. Mas eu vi mudança. Vi um homem que está tentando ser diferente. E decidi acreditar. Henrique respirou fundo, os ombros relaxando como se um peso antigo se soltasse. Aproximou-se devagar até ficar diante dela. Eu não prometo perfeição, mas prometo verdade. Seus olhos estavam fixos nos dela. E nunca mais vou permitir que você se sinta pequena ao meu lado. Camila sentiu as lágrimas arderem nos olhos, mas sorriu. Então estamos de acordo. Os meses seguintes trouxeram transformações visíveis. O projeto, sob a liderança de Camila, foi um sucesso estrondoso, elogiado pela diretoria e pelos clientes. Colegas que antes a viam apenas como a assistente discreta, agora a respeitavam como líder. A mulher que tantas vezes havia engolido humilhações, finalmente conquistava seu espaço por mérito próprio. E Henrique, ele também mudou. Continuava exigente, detalhista, mas já não havia crueldade em suas palavras. Em reuniões, fazia questão de reconhecer os esforços da equipe, especialmente os de Camila. No dia a dia, mostrava pequenas atitudes que revelavam um novo homem. Buscava café para ela quando via que estava cansada, esperava para descer junto ao estacionamento, fazia questão de perguntar como tinha sido seu dia. Não apenas quanto ao trabalho, mas quanto a ela como pessoa. Numa noite de sexta-feira, ao encerrar uma longa semana, Henrique a levou até a cobertura. A varanda oferecia uma vista deslumbrante da cidade iluminada. O vento suave balançava os cabelos de Camila quando ele a puxou para perto, envolvendo-a pela cintura. Sabe, Camila, disse, a voz baixa, carregada de emoção, eu nunca pensei que pudesse amar alguém de novo. Depois do que vivi, eu fechei todas as portas. Mas você entrou sem pedir licença e derrubou cada muro que eu construí. Ela sorriu, encostando a cabeça no ombro dele. E eu descobri que não foi o amor que me salvou da humilhação. Foi minha coragem de não aceitar menos do que merecia. O amor veio depois como recompensa. Henrique inclinou-se e a beijou, desta vez sem pressa, sem máscaras, apenas com a certeza de que já não havia orgulho a separar os dois. E enquanto as luzes da cidade cintilavam como estrelas terrestres, Camila soube que havia escolhido não apenas um homem, mas também uma vida em que finalmente era vista, respeitada e amada por completo. No fim, Camila entendeu que o amor verdadeiro não se trata de perfeição, nem de quem nunca erra, mas de quem tem coragem de mudar, de reconhecer suas falhas e se transformar por quem ama. Durante muito tempo, ela acreditou que era pequena diante da arrogância de Henrique, mas descobriu que sua força sempre esteve em se impor, em não aceitar menos do que merecia. E foi justamente essa força que despertou nele uma versão nova de si mesmo, capaz de amar sem orgulho, capaz de olhar para ela e enxergar não apenas uma funcionária, mas a mulher que devolveu sentido à sua vida. Henrique, por sua vez, aprendeu que controlar tudo não o faria feliz, e que abrir o coração era arriscar-se, mas também a única forma de encontrar o que sempre lhe faltou. Juntos, os dois se tornaram prova de que até os caminhos mais marcados por dor e humilhação podem levar a um lugar de ternura e paixão, e que quando duas almas decidem caminhar lado a lado, o amor não é apenas refúgio, é recompensa. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta "Gostei" aqui embaixo para eu saber que você está junto comigo.